Domingo, dia 2 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Aqui eu tento não parar. Se a gente para, fica engasgado, né? Porque notícia sempre tem, vontade de nos comunicar com todos vocês é muito grande. Eu falo nos no sentido formal da palavra, mas sou somente eu. Verdade é que estamos aqui nesse domingo para conversar de tudo um pouco. E claro, o jogo sujo somente a esquerda sabe jogar, como eu disse aí na chamada do vídeo. E vou começar da seguinte forma. Quer dizer que agora a metralhadora de assassinar reputações se voltou contra Eduardo Bolsonaro? É assim então? Quer dizer que em temporada pré-carnavalesca, da qual falamos também aqui, e vamos falar mais ainda hoje, o bloquinho Unidos do PSOL, sim, porque são tão poucos que unidos dá alguma coisinha, né? Mas o bloquinho Unidos do PSOL atravessou a Praça dos Três Poderes e foi até aquele puxadinho do Supremo pedir para aquele ministro caçar o passaporte de Eduardo Bolsonaro, por ele ter cometido um crime de lesa pátria. Olha só, a palavra é bonita, tem peso, né? Mas nunca foi usada no Brasil. Já houve oportunidades e nunca foi usada. Eduardo Bolsonaro fabricou notícias mentirosas sobre o Brasil para o governo de Donald Trump e precisa ser investigado e preso, segundo o PSOL. Horas. Até parece que essa turminha, essa esquerda, nunca foi para fora do Brasil para danificar a imagem do governo de Jair Bolsonaro, cometendo o mesmo tipo de crime de lesa pátria, segundo eles. Vejam essas imagens. São provas incontestáveis de que a esquerda, o PT, o PSOL, já usaram dessa forma de comunicação fora do Brasil para atacar o governo de direita aqui no Brasil. Não foi nenhuma, nem duas vezes que isso aconteceu, foram várias, e eles criaram até comissões para irem contar narrativas mentirosas, como sempre, fora do Brasil. E eu já mencionei isso várias vezes para vocês, sobre aquele tal Washington Brasil Office, que foi a maior máquina de fritura da imagem de Jair Bolsonaro em todos os Estados Unidos. A ponto de hoje sabermos que a CIA e o FBI se envolveram em ações de interferência eleitoral no Brasil para que Bolsonaro não fosse reeleito. O simples fato de aquele ministro pedir ao PGR, Paulo Gonet, para analisar o pedido do PSOL, mostra claramente que existe ali um esquema pré-fabricado para quando o ministro quer tomar uma ação considerada imprópria às suas funções, então o PSOL, ou o PT, ou o PDT, provoca o Supremo Tribunal para que aí sim, ele, para cumprir o papel constitucional, mande investigar uma denúncia, que nunca deveria partir de um partido político, principalmente partidos interessados diretamente no assunto. É evidente que a tendência é de que o PGR aceite a denúncia como sempre, né? E deixe a critério daquele ministro para usar como moeda de troca ou então, num ato de insensatez, alimentar o fogo que já existe nas relações Brasil-Estados Unidos. Ele sabe que a fervura irá aumentar contra ele e por isso ele precisa amarrar ou se amarrar em algum lugar, em alguma causa, contra quem soube trabalhar muito bem via relações exteriores, levando denúncias contra ele aos Estados Unidos. Então é claro que isso está muito bem articulado. Talvez, supostamente, aquele ministro falou para o PSOL: olha, me provoca aqui, vai. Assim eu tomo uma atitude. E assim aconteceu. E aí ele pega a denúncia na mão contra Eduardo Bolsonaro e vai querer manusear essa denúncia como um troca-troca, ou querendo mostrar que realmente é um maluco beleza,
bem diferente do Raul Seixas, né? E chutar o balde. Será que ele vai pagar para ver? Muito bem. Mas mudando de assunto, como eu disse ontem, com relação ao trabalho geopolítico desenvolvido pelos Estados Unidos, citei até o Pacífico Sul, com o Chile e a Argentina como os principais parceiros, né, dos Estados Unidos. Ontem foi a vez da Argentina demonstrar aproximação forte com os americanos. O presidente Javier Milei ameaçou deixar o Mercosul e disse que o bloco só serviu para enriquecer indústrias brasileiras. A afirmação veio durante um discurso que Milei fez na abertura do Congresso argentino. Ele se referia à oportunidade histórica de celebrar um acordo unilateral comercial com os Estados Unidos. E ele disse o seguinte: para aproveitar esta oportunidade histórica que volta a se apresentar, é necessário estar disposto a flexibilizar, incluindo, se for necessário, sair fora do Mercosul, que só o que fez, desde sua criação, foi enriquecer as grandes indústrias brasileiras, à custa de empobrecer os argentinos, afirmou ele. Milei falou durante quase uma hora e fez um balanço de sua gestão e do estado da nação, com foco principalmente em seus resultados econômicos, como a desaceleração da inflação e o estabelecimento de superávit financeiro. Isso significa o aumento de isolamento do governo brasileiro com seu terceiro maior parceiro comercial, que é a Argentina. Sem contar que, diplomaticamente, muito pouco está sobrando do atual inquilino do palácio. Prova disto que a imprensa, em peso, caiu de pau contra Donald Trump, tentando colocar Volodymyr Zelensky como vítima de opressão do presidente da maior potência mundial. O engraçado é que quando foi para opinar sobre o conflito no leste europeu, o nosso atual presidente não deu apoio a Zelensky, e muito menos foi contra Vladimir Putin. E até sugeriu aquela cervejinha na mesa de bar, que não fez ninguém se animar e nem dar risada. Aliás, eu recebi um comentário ontem dizendo que discordava de mim com relação ao que eu disse sobre a Ucrânia. Então veja bem, em momento algum eu disse que a Ucrânia está errada. E fui muito claro ao dizer que a culpa do que está acontecendo foi de Vladimir Putin. Como eu já disse em outras oportunidades, que o Putin aproveitou a existência de um presidente banana nos Estados Unidos, que era Joe Biden, para agir. O que eu disse com relação à Ucrânia foi o papel de Volodymyr Zelensky, que recebeu sim muita ajuda financeira. Existem muitas dúvidas sobre o destino do dinheiro recebido, e ele ir ao Salão Oval para discutir um assunto que já estava previamente acordado e dar para trás, querendo fazer uma narrativa para a Europa. Foi sobre isso que eu falei. Então, quem errou foi Volodymyr Zelensky, não a Ucrânia. Bom, isso é outro assunto. Mas, quer dizer então que estamos em plena festa do povo, a maior festa popular do mundo. É assim, né? Pelo menos é assim que a imprensa trata. Que eu saiba, uma festa, ela serve para que nós, melhor dizendo, né? Serve para que nós comemoremos vitórias, para que nós comemoremos conquistas. E eu estou aqui queimando minhas caspas, até virar mandiopan, né? Para descobrir qual motivo o povo tem para comemorar o carnaval. E para quem não sabe, né? Os mais novos, mandiopan foi o primeiro salgadinho fabricado pelo Brasil, feito de mandioca e rico em amido. E tem aparência aí de uma caspa tamanho família, vai? Deixando a brincadeira de lado, que não foi criado por mim. Alguém inventou essa conversa. Mas, qual motivo o povo tem para comemorar o carnaval? O que faz o homem se travestir daquilo que na vida real não é? O que faz o homem se vestir de mulher ou vice-versa? A mulher se vestir de homem? Se fantasiando de capeta, coisa ruim, com chifres e rabo comprido, com uma garrafa de cerveja na mão. O que leva o ser humano a chegar num ponto desse,
fazendo disso uma festa comemorativa a nada. Porque o brasileiro de fato não tem nada a comemorar. E sabe por quê? Porque o carnaval não é festa para favorecer o povão, mas favorece sim os camarotes VIPs, que recebem dinheiro pesado das cervejarias para estampar na frente dos camarotes, que recebem artistas previamente pagos. Serve para favorecer as festas privadas, recheadas de bebidas e drogas caras. Para o povo, o que sobra são as fantasias, que são muito caras, e o coitado que vai desfilar na avenida paga pela fantasia o ano inteiro. E não paga pouco. Milhões de reais são despejados nas mãos de artistas para se promoverem e para promoverem o circo ao povo carnavalesco, enquanto a grande massa da população não recebe o mínimo para pôr o pão sobre a mesa. Enquanto vemos dezenas e dezenas de ambulâncias disponibilizadas para atender aos foliões que passam da conta, na maioria das vezes, ao mesmo tempo faltam ambulâncias ao SUS, por exemplo, para socorrer a população no dia a dia. Quer dizer então que o carnaval faz girar a economia? Porque todos podem faturar vendendo suas latinhas de refrigerante ou de cerveja, vendendo seus churrasquinhos de gato e até cachaça em copo de plástico. Mas quem ganha dinheiro mesmo, como já disse aqui, são os bicheiros, donos das escolas de samba, as cervejarias, donos de trio elétricos, e a grande família Rouanet, que lá estão para promover a farsa da alegria sem causa. Quanto o Estado, por exemplo, gasta para socorrer vítimas de acidentes provocados por motoristas embriagados? Quantos milhões que o Estado paga por morte ou por invalidez decorrentes desses acidentes? Quanto se gasta para manter equipes forenses, policiais e plantonistas socorristas por conta do carnaval? Quanto se gasta com isso? Parece que isso não está contabilizado nos ganhos imaginários que toda a classe política e artística querem nos fazer crer. Mas, infelizmente, chegamos à conclusão que esse assunto agora, nesse exato momento, é indigesto. Afinal de contas, o povo está festejando. Não sei exatamente o que, mas está. Muito bem, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre uma narrativa nacional propagada pela imprensa brasileira que sonha com um Oscar para coroar a hipocrisia em nosso sistema de justiça. A tal obra Ainda Estou Aqui relata a história de Rubens Paiva, um político que supostamente foi sequestrado e assassinado pelo regime militar brasileiro em 1971. E aqui, claro, estou usando de ironia, já que quando a vítima é uma pessoa do espectro político de direita, a imprensa trata como suposto, né? Nunca afirma que é um crime. Mas o filme fala da esposa de Rubens Paiva, a Eunice, interpretada pela Fernanda Torres, né? Muito meia boca para o meu gosto, mas diz que a Eunice, durante 40 anos, enfrentou e enfrenta, não sei, a dor e a luta para proteger seus filhos e descobrir a verdade sobre seu marido. Ok, isso é um direito dela, evidentemente, um direito da esposa, procurar a verdade, se existe mesmo uma verdade, nada contra. Agora, isso me faz lembrar o seguinte, da história de milhões de brasileiros que já passaram e continuam passando pelo mesmo problema de familiares desaparecidos, sem que a imprensa perca tempo de noticiar em 2 linhas sequer nas páginas de jornais. Mas nesse caso é diferente, já que a trajetória do filme cria a narrativa da vitimização de muitos que lá no passado lutaram para impor um comunismo no Brasil. E nem sei se era mesmo o caso do ex-deputado Rubens Paiva, não vou fazer acusação sem saber. Vou deixar muito claro, não sei. Mas hoje o Brasil faz questão de criar essas narrativas. Eu não me lembro de ver ninguém procurando a verdade, por exemplo, sobre a morte do soldado Mário Cosel Filho,
que foi morto em um atentado praticado pela Vanguarda Popular Revolucionária, lá diante do quartel-general do 2º Exército, que hoje é o Comando Militar Sudeste aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E isso foi durante o governo de Arthur Costa e Silva. Nesse grupo comunista que provocou a morte do soldado em junho de 68, fazia parte Dilma Rousseff, Carlos Lamarca e outros que muito provavelmente povoam a política brasileira nos dias de hoje. Não vejo nenhum clima de Copa do Mundo como quer fazer crer a imprensa consorciada. E penso até que a torcida é maior pela derrota do filme. O que tudo indica que acontecerá, diga-se de passagem, já que já disputou 2 prêmios e perdeu os 2. Isso na questão de um mês. E foi o caso do Awards 2025, né? E também o prêmio de melhor filme no BAFTA 2025. Muito bem. O vencedor em ambas as premiações foi o filme francês Emília Pérez, que dizem ser uma tremenda porcaria. Então imaginem o filme da Fernandinha. A minha torcida, é claro, vai perder. Não tem motivos para ganhar, porque se ganhar, vai virar uma narrativa de um ano inteiro. É isso que eles querem, criar uma narrativa. Não vou discutir qualidade do filme, da produção, se é bem feito, se é mal feito. Só vou dizer que é uma história para lá de requentada, porque realmente já tem 40 anos que se fala de Rubens Paiva, mas de outros nem se toca no assunto. Ninguém fala de outras situações que contraria a esquerda. Então não me venham com essa de que hoje é um clima de Copa do Mundo, que não tem nada de Copa do Mundo para festejar, muito pelo contrário. Nós vamos ver, é na quarta-feira de cinzas, quantas cinzas sobraram desse período carnavalesco. Era isso que eu tinha para vocês, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre digo, deixe os likes, né? Por favor, o like é importantíssimo para o vídeo propagar. Se inscreva no canal se você está assistindo e não está inscrito, e ajudem o Terra Brasilis News, colaborem se puderem com o canal, para que a gente possa crescer, propagar os vídeos, fazer o canal crescer. Afinal de contas, é uma voz da direita tentando trazer a verdade para todos nós, ok? Por enquanto eu desejo a vocês um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.